História longa, viu? É sério, caramba. Sério. Minha mãe veio pro Brasil em 86, ela veio pela embaixada e nós chegamos no Brasil. Ficamos 4 anos aqui, depois fomos 4 anos para Costa Rica. E depois a gente voltou pro Brasil e ficou aqui. E aí eu montei minha vida aqui em Brasília, né? Que é o berço, é quem acolhe, né? Ontem nós tivemos uma aula, né, de Brasília. Nós somos de Brasília e a gente nem mal conhece a história de Brasília, né? Vocês estiveram aonde que vocês estiveram? História muito recente, a gente esteve lá na administração regional da Candangolândia. O cara lá deu uma aula pra gente de Brasília, né? O que Brasília representa hoje. Se não fosse a loucura de JK com mais um monte de maluco ali pra criar essa cidade, você nem estaria aqui hoje. Sim. Porque talvez seus pais, eles não são daqui. São de não sei. estados diferentes. De estados diferentes. E eles se conheceram aonde? Aqui. Então talvez você não existisse, ele não existisse, você não existisse. Uma galera. Se não fosse Brasília. Brasília é muito louco, cara. É uma história bem, bem bacana. E aí, a gente estava ensaiando ontem foi tipo onde começou a história de Brasília. Onde Nós foi acesa a primeira ontem. luz no gerador. Foi onde a gente estava ensaiando ontem. Foi na primeira sede da Polícia Federal. Que doido. Tipo, Onde a gente ensaiou era a sala do Oscar Niemeyer. Que A isso? sala onde a gente ensaiou, que a gente montou os e a gente vai instrumentos ensaiar ontem. lá amanhã também. Foi dentro da sala onde o Oscar Niemeyer fazia os projetos dele lá dentro. Tá, porra. Todo mundo que chegava em Brasília, naquela época, tinha que ir para aquele prédio lá. Você chega lá, você sente a energia do negócio, né? Bem bacana. Mano, e voltando ali na época da formação de Alívio, tudo começando, como é que foi o lance de, tipo, eu vou achar, pô, essa pessoa é a certa pra estar comigo, não sei o que, quem foi formando? Foi você que foi chamando? Como é que foi, cada um foi aparecendo? Porque não são quantas pessoas eram naquela época ali, ou quantas são hoje? O de Alívio hoje a banda são 6 pessoas tocando, né, no palco. Uhum. O de Alívio hoje são 5 pessoas, né? Na época eu acho que eram uns 4, né? Eu, você, o Bruno e o Júnior só, né? E a gente tinha outros músicos no palco, mas eram os músicos contratados, né? Por exemplo, um dia era um, outro dia era outro, Entendi. Dependendo do tipo de show, dependendo da região que a gente Na fosse verdade, viajar. a gente não escolhia, vamos chamar aquele cara lá pra tocar com a gente. Na verdade, Foi aparecendo, Era meio né? ia aparecendo, quem era pra ser... Ficou, O universo quem não ajudou. era, foi rodando, foi só E foi mais aí, a mas vibe mesmo. Não foi eu, tipo gente que eu, o a gente Rodney e não o definia Bruno... nada, você vai ficar, vamos chamar quem? Não, cara. E a galera ia vir, tocar, se identificava. Quem não se identificava, já automaticamente já saia fora. Eu, o Rodney e o Bruno somos os que começamos a história e até hoje a gente tá no processo, né? Mas o de Alívio, ele... Dessa época aí de 98, que... Coloca mais pra perto dele. Só perto, né? Isso. Falar mais pertinho Fechou. aqui, Tá aí. tranquilo. Aí, agora... Agora pesou, pô. Tava... Agora ficou pesado. Então, nessa época, em 1998, a gente montou uma formação pesada já. E com isso a gente conseguiu, na época, conquistar também muito lado, assim, de empreendedorismo. A gente ia pro lado do empreendedorismo mesmo, né? Vocês viam a banda como uma empresa mesmo, né? Na época, a gente via a banda como uma empresa. E aí... Talvez isso que ajudou se mesmo a crescer. profissionalizou, né? A gente se profissionalizou bem e isso trouxe retorno, porque, por exemplo, na época nós tocamos nos maiores festivais que existiam, né? Em Brasília. Então era o Porão do Rock, Brasília Music Festival, eram festivais grandes, com bandas grandes, então... O Porão do Rock pegava aqui uns 15 mil, chegava a sair 8 mil pessoas? 20 mil A gente pessoas. foi um negócio assim. a única banda que tocou no... A gente é o Nat Roots, né? De Foi, Alívio no e Nat mesmo- Roots, mesmo dia. que foram as únicas bandas que tocaram no Porão do Rock. Na época. Que não Porão eram do de rock. E Não naquela era época rock, já era tinha bom, muito essa, tipo, de vocês, e tipo, porque era vocês e o Nativos, Nat Roots, né? Eram nativos, E como é que, tipo, tinha essa ajuda, tipo, pô, bora ali junto, bora tocar nos lugares junto, ou não era cada um no teu canto e segue? Não, parceria total. Até hoje a gente é brodaço. Kiko Pérez faz quando o Rodney não pode vir, a guitarra. Que massa. O Alexandre é parceiraço, amigo nosso, a gente se fala no telefone. Os caras na época
tinha show fora de Brasília, em outras regiões eles abriam espaço pra gente abrir show. Isso, caramba. Porque hoje em dia o que eu vejo legal. muito é a galera vê o outro como concorrente. Né? Tem muito essa visão de, pô, ele é meu concorrente, pô, não sei o que, ele vai pegar o meu público, eu que vou fechar com ele nada, eu quero crescer em cima disso aqui. Eu acho que naquela época também existia isso, né? O localismo, né? Também. Mas pelo menos com essa turma do Nativos da época. Isso me chama até pela filosofia do reggae, né? A gente não tinha muita treta, não. Mas já tivemos bandas que rolava essa ciumeira também. Porque, querendo ou não, o que aconteceu? Como a gente começou a fazer grandes festivais, rapidinho a gente já tava, tipo, dentro das principais bandas da cidade. Então, tudo que tinha de show, ia ter Jorge Benjol, eles queriam pôr o de ali. Ia ter Marisa Monte, bota o de ali. Vai ter coisas que não tinham nada a ver com reggae. O pessoal já começou a colocar a gente também no meio. Jogada demais. E aí isso foi legal, porque rapidinho a gente já tava fora de Brasília. Nós fomos pra São Paulo e a gente foi na cara e na coragem capinar lá, né? Porque na época ainda existia um cara lá chamado Johnny Bigu, que é um cara que movimentava a cena do reggae fortíssima lá. Então o que ele falasse pra gravadora, a gravadora fazia. E aí ele trabalhava as bandas, né? E quando nós chegamos lá, a gente caiu também na graça dele. Ele ficou fã, virou fã da gente. E aí ele pegou um disco que nós tínhamos. Na época a gente não tinha verba pra entrar dentro do estúdio e gravar um disco. Nós pegamos e gravamos um disco ao vivo num show que a gente fez na UNB. Foi um showzão, lotou tal. Tudo a gente fez um material. O feito é melhor que o perfeito. É melhor fazer, né? Melhor ter alguma coisa. Esse disquinho, nós chegamos em São Paulo com esse disquinho assim, ele, porra, mano, vamos lançar isso aqui e tal. E o cara, todo mundo que chegava, a loja dele era lotada, o tempo todo cheia a loja. Todo mundo que entrava na loja, ele colocava o disco e fazia a pessoa comprar. Cara, e ele fazia isso com bandas que ele gostava. Ele escolhia, ele falava, eu quero fazer isso com essa. Isso lá em São Paulo? Lá em São lá Paulo. na galeria. Lá, 24. Na galeria. Você lembra o nome da loja? 25 de março. Johnny Bigu. Johnny Bigu. Porque tem umas também que é a Record também. Sim, é ali, naquela mesma área ali. Ah, sei. E aí Record tem a acho do que é rap, né? Que fica do lado, que era rap, hip hop. E essa outra era a galeria do rock. Só que era rock e o reggae. E aí esse cara fez a gente pipocar lá em São Paulo. Aí a gente não parou de tocar mais. Que Na verdade, a história começou em Guarulhos, né, Martim? Em Guarulhos, nós chegamos em Guarulhos. A gente chegou em Guarulhos primeiro, né? E aí a gente começou... O primeiro show que a gente fez foi na pizzaria. Foi num domingo. A gente conheceu um brother lá que ele tava inaugurando a pizzaria dele. Vamos fazer um som lá na pizzaria e tal. Uma avenida, assim. E aí, sem nenhum compromisso. Vou lá, vou tocar lá. Sem nenhum compromisso. A gente vocês botou comeram a pizza, vocês jantaram. A gente ia tocar lá pra comer uma pizza, né? Vai jantar. E aí, cara, já no primeiro já deu uma galera, assim, já deu uma galera considerável, assim, né? No segundo, já deu uma bombada sinistra. No terceiro já tava fechando a avenida. A avenida fechou, foi. A avenida lá de Guarulhos, a avenida sinistra. Aí, pô, a gente começou, aí a galera começou a falar, velho, se vocês bombarem aqui em Guarulhos, vocês vão bombar em São Paulo. E foi o que aconteceu. A galera de Guarulhos abraçou a gente. Abraçou pesado. Tanto é que é a nossa segunda casa, né? Fora Brasília aqui, quando a gente vai pra Guarulhos, meu irmão. Não, coisa assim de louco, cara. Teve uma época assim que a gente tava no camarim, assim, a galera gritando lá fora. Jalive. Altão, cara. Aí a gente ia pro show, fazia o show, galera gritando.